Olá, meus amigos e irmãos, paz do Senhor a todos. Mais uma semana juntos aqui nós estamos para continuarmos aprendendo um pouco mais sobre a palavra do Senhor, especialmente agora nesse período de quarentena, onde que nós estamos impossibilitados de ter um contato tão pessoal, tão presencial, né? Mas nós não podemos abandonar os nossos estudos da palavra de Deus. Por isso, então, todo domingo nós nos encontramos aqui para estudarmos e fazer um resumo da nossa escola bíblica dominical, da classe dos jovens. E hoje nós estamos aqui encaminhando já para rumo ao final do nosso trimestre, na lição de número 11. Esse trimestre nós estamos falando sobre o livro de Josué e cada domingo nós temos então apresentado uma das histórias, um dos grandes milagres que foram enfrentados, que o povo pôde presenciar ali, né, rumo à saída do Egito até caminhar a Canaã, a terra que foi prometida pelo Senhor àquele povo. Então eu te convido, se você ainda não assistiu às outras aulas, todas elas são disponíveis aqui no canal e você pode estar acompanhando o nosso estudo aí, que já está chegando na reta final, né? Foi muito bom todos esses domingos que nós passamos aqui aprendendo um pouco mais. Bom, a lição de número 11 hoje traz por título Uma herança conquistada pela fé. E nosso texto do dia, ele se encontra em Hebreus, no capítulo 10, no versículos 23, que diz assim: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E o nosso texto bíblico, que é o que dá base a todo o nosso estudo, toda a nossa lição de hoje, ele se encontra no livro mesmo de Josué, no capítulo 14, dos versículos 6 até o versículo 10. Então, no final da aula, eu sugiro que você faça uma leitura para que possa entender melhor sobre toda a história, todos os pontos que nós formos abordar aqui nessa lição de hoje. Bom, então, dando início aqui à nossa lição, relembrando ainda, né, sobre algumas das lições passadas, de tudo que nós já vimos aqui nesse trimestre, depois da conquista das cidades, dos reinos, né, das cidades-estados, Deus ele alerta a Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida, tanto da parte que já havia sido conquistada através das lutas que nós já estudamos, como também daqueles territórios que ainda não estavam conquistados, porque a missão dele já estava chegando ao fim. E ao descrever toda essa distribuição de terra, todas as partes que foram ali separadas, Deus ele demonstrou o cumprimento da sua promessa feita lá atrás aos patriarcas e também como consequência ele evitou, quando faz essa divisão, Deus então ordena para que evitasse também que esse povo que estava assumindo agora a terra prometida crescesse o olho, né? Cobiçasse as terras alheias e fizessem algumas alianças com outros povos que seriam indevidas, além de que cada tribo impedir com que cada tribo transferisse a sua herança para outra. E também nesse momento de distribuição ali das terras, Deus também ele desafia os hebreus a manterem uma postura atenta, vigilante de guerra, sem tirarem a armadura, digamos assim, até que toda a terra fosse conquistada, que eles possuíssem toda a terra, o que só foi acontecer lá no auge da monarquia, do reinado em Israel. Josué também ele recebeu a missão de conquistar a Canaã e de dividi-la entre as tribos. Essa era a missão que o próprio Deus havia designado para ele após ele assumir a liderança daquele povo, uma vez que Moisés já tinha falecido. E os anos foram se passando e ele foi envelhecendo. Então Deus determina que ele fizesse logo essa divisão das terras conquistadas, ainda também a divisão das terras que ainda haveriam de ser conquistadas. E nós podemos ver aqui nessa história de que Judá
fazendo já a divisão dessas tribos, né? Ele era, porque ele era o poderoso entre os irmãos, né? E dessa tribo, viria o Salvador. Ele ficou então com a primazia, ele ficou com a melhor parte dessa divisão, recebendo os territórios do sul. E dentre o povo da tribo de Judá, haveria um herói nacional, que é o Caleb, e que antes, né, de ser feito esse sorteio de qual tribo iria ficar em qual lugar, ele já havia pleiteado a herança prometida a ele, pelo próprio Deus, lá no tempo de Moisés. Que era um monte ainda que não havia sido conquistado. E é interessante nós observarmos que no texto, em Josué, no capítulo 13, no versículo 1, o Senhor então vai dizer a Josué que ele estava velho, porém que todo aquele que serve a Deus na juventude, assim como foi o caso de Josué e o caso de Caleb, não será esquecido pelo próprio Deus na velhice. Então você, jovem que está assistindo agora, que serve a Deus na sua juventude, tenha certeza, na velhice Deus não nos abandonará. Ele ainda continuará conosco mesmo na velhice, se nós agora na juventude dedicarmos a nossa vida a Deus. E é interessante também nós observarmos de que Josué deveria fazer logo essa divisão, inclusive porque ele já estava de idade, já estava velho. Isso também nos remete a um ponto. Nós temos que saber a hora que nós devemos começar, mas também a hora de parar. Então devemos estar atentos a isso também. E Josué, ele já tinha conquistado a cidade de Hebron, mas ainda não havia conquistado o monte, que era protegido ali pelos filhos de Anak. E ao que tudo indica, pela história, foi nesse lugar em que a esperança dos espias que foram enviados por Moisés foram colocados à prova. Foi ali que eles perderam a sua esperança, porque eles olharam por esse monte e viram os gigantes, né? Todo o povo gigante também, quanto as cidades muito fortificadas que haviam por ali. Então, esse território prometido a Caleb era um território que foi temido pelos espias há cerca de 45 anos atrás. E agora, Deus, humilhando, por assim dizer, né, os incrédulos, entregava nas mãos de um idoso de 85 anos essas terras. Então é só Deus que realmente pode fazer isso, né? Um outro ponto, um outro episódio muito marcante na divisão do sul de Canaã, dessa parte do sul, foi a parte dessa divisão que coube a um casal, que é o Otiniel e Aquisa. Aquisa era filha de Caleb. E esse fato dessa divisão serve para mostrar que nós devemos lutar pelos nossos ideais, pelos nossos sonhos. Aquisa foi dada como esposa para o jovem Otiniel, e ele viria posteriormente ser um grande juiz em Israel. E ele foi um grande juiz após a morte de Josué. E ele recebeu como um dote, né, muito comum em tempos passados, uma terra seca. Mas ele pleiteou, ele queria um território que tivesse água. E ele foi então recebeu uma terra excelente, uma terra muito boa, que tinha fontes de água superiores, inferiores, né? Ou seja, brotava água de todas as partes, desde os montes como também nas terras planas. Então ele acreditou nisso e assim cumpriu. Foi essa parte que lhe coube a esse dote, foi uma terra excelente, assim como ele queria ter alcançado, né?
E concluída a divisão então das terras do sul, Josué então ele começa a dividir o norte, mas a parte central ali dessa divisão, onde ficava onde ficava Jericó, perdão, e Ai, coube aos filhos de José, que é o Efraim e o Manassés. E esses dois, eles assumiram os lugares tanto de José quanto de Levi dentre as tribos, né? Eles ocuparam esses lugares. E metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e da tribo de Gad, receberam antecipadamente as suas heranças lá na Transjordânia, que fica ali ao leste do Rio Jordão. E esse território que havia sido dado antecipadamente ali para essas tribos não pertencia a Canaã. Também um outro ponto que nós podemos apresentar aqui é que diante do espírito aguerrido, né, do espírito fortificado de Judá, as tribos de Efraim e a tribo de Manassés, eles preferiram aceitar os problemas. E isso chama muita atenção de que a tribo de Efraim, ela recebeu, por exemplo, dentre as cidades, Gézer, que foi dado como herança a eles, mas não expulsou os cananeus que habitavam ali naquela terra. E a tribo de Manassés igualmente fez dessa maneira, e teve uma postura passiva diante dos cananeus, também não os expulsou daquela terra ali. E mais tarde, para ambas as tribos, o prejuízo foi gigantesco por não terem expulsado ali os cananeus daquela terra. Estou falando aqui e vendo que o sol está entrando aqui pela janela, então por isso dessa claridade. Bom, e não bastasse esse sentimento de passividade, né, dessas tribos, para piorar as coisas, eles ainda foram reclamar com Josué pela terra que eles receberam. Eles estavam, na verdade, ali murmurando contra o próprio Deus. Eles foram reclamar, alegando de que a terra era muito pequena. Ou seja, além de deixar os cananeus ali, que isso viria trazer uma consequência muito ruim para eles, eles ainda foram reclamar da herança que eles estavam recebendo ali. E claro, se eles estavam reclamando com Josué, eles estavam reclamando com o próprio Deus, visto que essa conquista foi prometida pelo próprio Deus nessa terra. E nesse momento, quando eles vão questionar a Josué ali, Josué então responde a eles, dizendo assim: olha, se vocês são um povo tão grande, sobe o bosque e guerreia ali, corta para vocês um lugar ali na terra ali, sejam fortes, sejam valentes, se enfrentem. Ou seja, o que Josué estava querendo dizer para eles ali, em outras palavras? Olha, para de murmurar, para de reclamar, mas sejam fortes, sejam corajosos. Se vocês não estão satisfeitos com o espaço de terra que foi destinados a vocês, ampliem então os seus marcos territoriais. E essa também é uma ordem de Deus para a igreja nos dias atuais. Olha, se você acha que está tendo um pouco campo de trabalho, seja corajoso, ore a Deus, apresente a Ele os seus planos e vá à luta, em frente, amplie os seus horizontes. Nós precisamos disso, né? Precisamos ser visionários e planejar muito bem as nossas ações e se nós conseguimos fazer mais coisas do que nós fazemos, por que não? Não é isso? Então nós devemos sempre ampliar os nossos horizontes ali, mas tudo sempre com a permissão de Deus, sempre com a direção dele. E terminada então essa divisão das terras, dessas 9 tribos e meia, foi entregue então a Josué
a uma cidade de nome Timnat-Sera, que ficava ali na montanha do Efraim. E segundo uma ordem do Senhor, segundo o mandato dele, essa herança caberia essa herança de Josué havia sido indicada pelo próprio Deus, da mesma forma que aconteceu com Caleb. Então, essa foi a herança, essa parte dessa terra que coube a Josué. Então, não era uma cidade muito linda, muito adornada, muito bem vista, né? Porém, Josué ele precisou reedificar essa cidade, e só então, depois disso, é que ele pôde habitar naquela terra. E os servos, nós podemos trazer isso, né, para a nossa lição de vida pessoal. Os servos de Deus, eles não são recompensados necessariamente nessa vida pelas atividades que foram realizadas em prol do reino de Deus. Se fosse assim, Josué teria recebido uma terra bem melhor, né, uma parte dessa herança bem melhor. E o galardão real que nós esperamos, o mais precioso, o mais desejado, que nós tanto aguardamos, nós não podemos receber aqui nessa vida, mas sim somente lá no céu. Então, ainda que nós façamos muitas coisas aqui pelo reino de Deus, se nós devemos fazer, não necessariamente que nós vamos colher os frutos tudo aqui na terra, mas sim quando chegarmos no céu, tenho certeza, Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, tudo que nós fazemos aqui, nós seremos recompensados na eternidade. E lembrando, seja tanto do lado bom, como também pelo lado ruim. Tudo que nós fazemos gera uma consequência, e as consequências podem ser boas ou podem ser más. Tudo depende da nossa conduta, de como nós decidimos atuar, e assim nós receberemos a recompensa por todos os nossos atos. E se nós entendermos então que só haveria uma recompensa terrena, o que nós diríamos então, por exemplo, para os cristãos que foram mortos por defenderem o Evangelho, que tiveram sua vida perdida, sua vida tirada, na verdade, por defender o Evangelho? Então, o que nós diríamos a essas pessoas? Eles não tiveram tempo de receber uma bênção grandiosa, né, em prol do reino de Deus, mas eles receberão isso com certeza lá no céu, lá na eternidade. É isso que todos nós esperamos alcançar. E com a divisão então de algumas terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo, saíram de Gilgal, e com isso Josué armou o tabernáculo em uma outra cidade, em Siló, que era uma cidade de Efraim, pertencia ali a essa tribo de Efraim, e o tabernáculo, né, ele permaneceu ali por cerca de 300 anos, até que lá na frente, lá na época do sacerdócio de Eli, a arca então foi tomada pelos filisteus. Então permaneceu ali por cerca de 300 anos naquele território. E Josué, depois de criticar, né, as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra, ele nomeou então uma comissão para dividir o que sobrou, o remanescente em 7 partes iguais. E essa divisão foi feita por meio de sorteio lá em Siló, e foi perante o próprio Deus, e também a porta a porta da tenda da congregação. Então tudo estava sendo feito às claras. Esse sorteio todo mundo tinha acesso. Então era algo bem transparente ali, que mostrava para quem quisesse ver como estava sendo feito aquele sorteio, e claro, tinha total aprovação do próprio Deus. E a herança então de cada uma dessas 7 tribos restantes estava ali nas mãos do Senhor, e nada poderia tirar ou impedir com que essas tribos recebessem a sua herança, a não ser, claro, o pecado deles, que poderia fazer com que eles perdessem
essa herança. Então, depois dessa comissão que foi formada ali por Josué, essa comissão que foi instituída por ele, uma cerca de 20 pessoas, 21 pessoas, né? Retornaram a Josué, para Josué, os territórios de Benjamim, Simeão e Dan. E eles ficaram ligados então ao sul. E para Judá retornou as serras de Isacar, Zebulon, Naftali e Asser, que fariam então uma fronteira com a herança de Efraim e de Manassés, como nós já falamos, que ficava ao norte, próximo do monte. Então, nada tinha sido entregues a eles, mas eles ficaram satisfeitos e não houve ali uma murmuração daquele povo. E os descendentes de Dan, eles herdaram uma pequena porção de terra, mas eles não ficaram com medo, ou murmuraram, ou ficaram insatisfeitos. Eles subiram e conquistaram uma cidade que se chama Lesem, que era uma cidade que ficava ao oeste do Monte Hermon, ao qual chamaram ali de Dan e estabeleceram a sua capital. Então era isso que Josué havia falado para aqueles outros que estavam reclamando, que tinham herdado uma porção de terra muito pequena. Olha, se vocês não são satisfeitos, subam um monte e conquistem um outro espaço, ampliem os seus marcos territoriais, né? E foi exatamente o que os descendentes de Dan fizeram. E eles foram, então, vizinhos dos filisteus, e eles tiveram bastante problemas ali, em especial com um grande personagem da nossa história, né? Que era um danita, que era Sansão. E Deus, então, depois disso, ele chama a tribo de Levi para que eles pudessem, então, exercer o sacerdócio, o santo sacerdócio. Mas Deus nunca prometeu para eles riquezas materiais. Apenas Deus disse para eles que seria a sua herança. E quando na repartição ali dessa divisão de terras, né, da terra a leste do Rio Jordão, o Senhor então distribui 48 cidades para os levitas, de maneira que digamos assim, o bom cheiro, né, ministerial foi espalhado por toda a Canaã, mas as cidades continuaram sendo de propriedade de cada tribo em respectivo, né? Então essa tribo que foi consagrada ao sacerdócio real, ao santo sacerdócio ali de Deus, eles não ficaram desamparados. Deus então entrega uma grande quantidade de terras ali para aqueles que estavam se dedicando a fazer o serviço do Senhor. Deus nunca nos deixa desamparados. Ele nunca fica devendo nada a ninguém. E tudo que nós fazemos, como eu já disse, bem ou mal, terá consequências e terão recompensas. O Senhor, então, ele vai garantir também o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem então se dedicar integralmente à obra. Então Deus não estava deixando ninguém desamparado ali, não. Ele estava protegendo a todos, dando sustento, dando terra, dando condições de trabalho a todas aquelas pessoas ali. E findada agora essa distribuição de toda a terra, há naquele momento ali um misto, né? De um lado algumas pessoas muito felizes, de outro lado uma certa frustração, alguns felizes pela conquista, outros sendo de forma ali negligentes. E Josué então ele concluiu a sua trajetória como um homem feliz. E não, claro, plenamente realizado, porque ainda haviam terras que deveriam ser conquistadas, mas ele estava completamente satisfeito em ter sido um instrumento usado por Deus ali naquela terra.
e nós podemos tirar como lição disso também é isso, que na vida nem tudo ocorre como nós planejamos. Mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Podemos aplicar isso exatamente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Quem iria imaginar que em 2020 nós estaríamos enfrentando uma pandemia a nível mundial e que mudasse as nossas vidas completamente, que desestruturassem algumas partes, que nos privassem de fazer certas coisas, de alguns hábitos. Então nós não poderíamos nunca prever isso. Porém, nós devemos ter a consciência de que Deus nunca perde o controle. Tudo que acontece está sob a direção dele. Nós devemos ter a consciência disso, que não cai nenhuma folha da árvore se Deus não permitir. Então, nem tudo que acontece, eu gosto sempre de frisar isso, nem tudo que acontece nas nossas vidas sempre vai ser da vontade de Deus, mas sempre terá a sua permissão. Então fica aí essa ressalva para que nós possamos confiar e descansar nele. O segredo é isso, o segredo é confiar, o segredo é descansar, porque tem um grande amanhã reservado para todos nós quando o bom dia do Senhor chegar. Então é isso, a nossa lição de hoje em resumo. Espero que você tenha entendido um pouco de como foi feita essa divisão e desse cumprimento da promessa de Deus. Então encerramos por aqui. Te espero novamente no domingo que vem. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus em Cristo abençoe a você, a sua casa e a sua família. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Fique com Deus.